Eu vinha falando com você. Primeiro eu quero falar, né, das escolhas do Jardim, que para mim foram excelentes escolhas. Excelentes escolhas do técnico para dar uma consistência na equipe. Correto? Tamo junto, Sorinho. Um abraço. Abraço. Obrigado pela audiência. Nós precisamos primeiro, por exemplo, já entrando no jogo aqui, nós precisamos primeiro ter uma equipe consistente para depois soltar o time. O técnico inteligente faz isso. E eu já tinha dito para vocês que o Eduardo é titular, correto? E o Eduardo é titular. Eu vi gente criticando porque o Marquinhos não entrou jogando e tal. E na coletiva, inclusive, o Leonardo Jardim explicou sobre isso. Ele disse que ele fez a leitura do jogo passado e viu a América fazendo muitas transições do setor de meio campo para o ataque com muita velocidade e chegando com até uma superioridade numérica próxima à área do Cruzeiro, né? E isso estava acontecendo porque faltava um jogador no meio campo. O Marquinhos preenchia muito bem na defensiva ali. No retorno ele preenchia muito bem. Mas isso para corrigir isso, teria a necessidade de tirar o Marquinhos. Falei lá no podcast também que o Marquinhos não seria titular no meu time. E eu vi gente falando que o técnico tirou o Marquinhos porque o Marquinhos é o de menos nome. Não tem nada a ver isso, gente. O que eu pude ver ali é que o Marquinhos não foi pro jogo porque o time fica muito vulnerável com o Marquinhos. Preenche ali o lado direito, porque ele volta muito para defender, ele recompõe muito bem, mas o setor de meio campo perde o jogador. Por quê? Matheus Pereira não é de marcação. Aí ficam 2 volantes apenas e os volantes do Cruzeiro, principalmente, no que se trata de Lucas Romero, não está acrescentando em nada no time do Cruzeiro. Vinha fazendo ótimos jogos, mas teve uma queda de rendimento brusca. Isso é de se levar em consideração, isso é de se levar em conta. É um jogador importante, é um jogador que tem o carinho da torcida, mas não é um jogador, hoje, tendo o Wallace no elenco, para ser titular. Não é. Não é. Quando o Leonardo Jardim tira o cara que joga do lado e coloca o Eduardo no meio campo, ele tá dando consistência. E pode observar que o Cruzeiro, embora não tenha feito um grande jogo, e isso vai demorar para o Cruzeiro fazer um grande jogo, você viu que o time estava mais consistente. O América ficou com a bola em alguns momentos ali, trocando passes. O time do América é muito organizado, tá? Muito organizado o time do América, é um time rapidinho, que sabe o que quer, sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola. Muito bem treinado. Mas ele não chutou no gol do Cruzeiro. O América deu um chute no gol do Cruzeiro, fez o gol. Aí entra a pergunta do título, né? Será que tem mandinga ali? Não tem condição um troço desse. Será que tem mandinga ali? Não. Essa pergunta foi feita lá na zona de imprensa, né? Nós trocando ideia ali. Poxa, velho, tem uma mandinga aí. Não tem. Sabe o que na verdade, não é o que tem, é o que falta. Consistência de trabalho. O Gabigol, inclusive, falou isso. Na zona mista, né? Trocamos de técnicos já 2 ou 3 vezes, não sei e tal. E é isso, velho. Não vai criar consistência se não tiver um técnico. Porque qualidade tem. Quando o Cruzeiro descia, o Cruzeiro fez 1-0 de pênalti
Matheus Pereira não fez um bom primeiro tempo e eu chamei a atenção para isso. Que o primeiro tempo do Matheus Pereira não me agradou, porque eu não estava gostando do comportamento do Matheus Pereira, mas depois eu entendi qual que é, por que o Matheus Pereira estava se comportando daquele jeito. Quem volta, inclusive para poder recompor até mesmo a do Matheus Pereira ali, estava sendo, pelo menos no jogo de hoje, o próprio Gabigol, voltando para poder recompor. Porque o Matheus Pereira estava jogando do lado do campo e foi onde ele melhor performou na carreira dele, tá? Que isso fique bem claro. Porque às vezes as pessoas podem falar uma coisa ou outra. No entanto, sobra. Ai, deixa eu pegar lá ela. Veja bem. Esse aqui é o Cruzeiro, correto? Esse aqui é o Cruzeiro. Os laterais jogam bem adiantados. Não sei se vocês observaram isso. 2 jogadores aqui no meio campo. 3 jogadores no meio campo, né? O Eduardo um pouco mais à frente. Matheus Pereira do lado direito. Dudu do lado esquerdo. E o Gabigol aqui. Só que quando o ataque do América descia, aí ficava um buraco muito grande aqui, ó. Aqui é o William. Os caras estavam fazendo dobradinha com o William aqui. Tinha vezes que tinha até 3. Porque o Matheus Pereira voltava um pouquinho para esse lado do campo aqui, ó. E ele ficava aqui assim. Até roubou umas 2 bolas lá e tudo, mas com o América no ataque, havia superioridade numérica. E isso tem que ser corrigido. Isso precisa ser corrigido. Um dos volantes vai ter que cair por aquele lado ali, para poder dar uma consistência, dar uma ajuda a mais pro William, que já não faz das suas melhores apresentações, mas é um baita de um defensor, é um baita de um jogador, melhor dizendo. Não fez hoje, pra mim, a pior das suas partidas, já jogou muito pior do que hoje. Eu nem arriscaria dizer que hoje ele foi tão mal assim, errou uns 2 ou 3 passes ali, mas isso também fala muito do coletivo, né? O coletivo do Cruzeiro não tá bom. O coletivo do Cruzeiro não tá legal. Porque... E aí eu não tô falando de peças individuais. A única peça individual que tá devendo um pouco aí, um pouco não, tá devendo até bastante, é o próprio Cássio. Que tá devendo bastante, mas individualmente falando, no jogo de hoje, com a exceção do Lucas Romero, eu não mexeria no time. Eu não mexeria na equipe. Eu acho que só trocaria o Romero pelo Wallace, que é um baita de um jogador. É de uma capacidade técnica totalmente diferente dos volantes que o Cruzeiro tem. Colocaria o Wallace para jogar, tiraria o Lucas Romero no time e dava rodagem. Exatamente nesse esquema. Nesse esquema, com o Matheus Pereira aberto pelo lado esquerdo e o Matheus Pereira aberto pelo lado esquerdo. No segundo tempo, meu Deus, pode falar o que quiser, gente. Eu vi muita perseguição hoje. O que eu vi hoje, eu acabei ficando bem tranquilo, assim. Porque eu conversei com uns 4 ou 5 jornalistas sobre o Matheus Pereira e todos eles tiveram a mesma visão que eu tive ali no campo e eu fiquei muito tranquilo com isso. Porque o Matheus Pereira, quando a bola chega no pé do Matheus Pereira, e eu quero que isso se repita, tá? Eu quero que isso se repita. Primeiro tempo cobramos muito. Matheus, não tô gostando do seu comportamento. Matheus Pereira parece que não tá querendo estar no jogo. Matheus Pereira, primeiro tempo tava horrível do Matheus Pereira. Até ele sofreu o pênalti. O Rick falou aqui, e é verdade. O Matheus Pereira tava errando demais no primeiro tempo. Errando muito. Porém, depois do momento que ele sofreu o pênalti, claríssimo, diga-se de passagem, não foi um pênalti inventado. Matheus Pereira não abaixou a cabeça pra ninguém chutar a cabeça dele. Matheus Pereira não pulou na área pra poder darem falta pra ele. Não foi isso, foi pênalti. Pênalti, claro, a favor do Cruzeiro. O rapaz chutou o pé do Matheus Pereira. E sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo o torcedor do Cruzeiro já voltando com o otimismo. É lógico que tem aqueles camaradas que perseguem. E os caras que perseguem, sabe o que eu vou fazer aqui no programa agora? Sabe o que eu tava fazendo hoje? Estudando o livro de Provérbios. E lá fala que discutir com tolo é ignorância. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então, muitas coisas que eu vi hoje foram nada mais do que perseguição.
Porque eu conversei com os especialistas e o pessoal falou, pô, mano, Matheus Pereira hoje, no segundo tempo, porque ele é diferente. O Cruzeiro deu 4 chutes no gol. Um do Matheus Henrique, que pegou na trave, que jogadaça. E quem estava envolvido na jogada? Quem estava envolvido na jogada? Matheus Pereira. O Matheus Pereira deu um chute de média distância, que o goleiro fez uma boa defesa no primeiro tempo, embora tenha sido em cima dele. Mas depois, Matheus Pereira soltou um petardo da entrada da área. E quem pegou o rebote foi o Matheus Henrique, que bateu por cima do goleiro. O goleiro fez um milagre. E depois eu vi uma displicência, entre aspas, no ataque do Cruzeiro, que me incomoda. Nesse primeiro momento me incomoda. O Gabigol teve a chance de chutar, não chutou, deu pro Dudu, Dudu não chutou, tocou a bola pro meio e acabou perdendo. Por 2 oportunidades, em 2 oportunidades aconteceu isso. O Cruzeiro ainda estava vencendo de 1-0. Só que isso pra mim, nós vamos chegar lá, Guilherme, vamos chegar lá. Só que isso pra mim é positivo, tudo é entre aspas, tá? É positivo por quê? Porque os jogadores têm personalidade. Personalidade. E se eles têm personalidade de fazer aquilo que fazem, toca de calcanhar, deixa que eu deixo, toca pra aqui, toca pra ali. Quando o time não tá ganhando e não tá bem, quando o time se acertar, nós vamos ver um Cruzeiro muito forte. Com jogadas bonitas, e é o que o torcedor quer ver. É lógico que no primeiro momento nós queremos ver as vitórias. O torcedor quer ver as vitórias e isso é absolutamente normal porque é natural do futebol.